Olá, eu sou a Rita Rubalo Rosa e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Desde que António Costa e o PS chegaram ao governo com a famosa geringonça, a precariedade no Estado aumentou. Pelo menos, se compararmos os dados entre o final de 2015 e junho de 2023, presentes na síntese estatística do emprego público. Já por 2 vezes o Governo declarou ter como objetivo combater a precariedade no país, com as alterações ao Código do Trabalho, primeiro em 2019 e depois em 2023. A duração máxima destes contratos diminuiu, a duração das renovações e a possibilidade de contratos sucessivos foi limitada e as situações em que podiam ser utilizados foi restringida. Mas no Estado, a história é outra. Olhando para a Administração Central, o peso dos contratos a termo no emprego passou de 13,2% no final de 2015 para 15,2% em junho de 2023, com um acréscimo de quase 19 mil contratos com este vínculo. Por sua vez, na Administração Pública o número de contratos a termo aumentou em 22 mil, tendo atingido um peso de 12,5% recentemente. No final de 2015, o peso nem chegava aos 11%. Mas a precariedade não tem vindo a crescer de forma linear desde que António Costa chegou ao líder do Executivo. A incidência dos contratos a termo começou por aumentar em 2016, seguindo-se uma redução a partir de 2017, que se estendeu até 2019. Foi precisamente em 2017 que o Governo, com a pressão dos parceiros à esquerda, avançou com o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na administração pública. Contudo, a pandemia veio inverter a tendência de redução e em 2020 o peso dos contratos precários no emprego público aumentou de forma expressiva. No final de 2022, parecíamos estar de volta ao bom caminho, mas os dados do primeiro semestre deste ano indicam um novo agravamento da precariedade no emprego público. O Ministério da Presidência do Conselho de Ministros, que agora tutela a administração pública, lembra que durante a pandemia registrou-se um aumento do número de contratos a termo para dar resposta urgente aos impactos da crise sanitária, essencialmente nos setores da saúde e educação. O Governo sublinha ainda que no mesmo período houve também um aumento dos contratos a tempo indeterminado e que no segundo trimestre deste ano até houve uma queda homóloga nos contratos a termo. Seja como for, há setores muito mais afetados que outros. É na ciência e tecnologia e ensino superior que existe mais precariedade, sendo que 39% dos postos de trabalho nesta área governativa tinham um vínculo laboral precário no final do primeiro semestre deste ano. Seguem-se a defesa nacional e a educação. E o Governo lembra que existem carreiras que, pela natureza das mesmas ou para suprir necessidades temporárias, o vínculo previsto é o de contrato a termo. É o caso da carreira dos educadores de infância ou dos professores do básico e secundário, em que a grande maioria dos contratos se justificam pelo seu regime de substituição. O mesmo se aplica aos docentes do ensino superior, que inclusive têm por vezes contratos a tempo parcial para dar aulas apenas algumas horas por semana. Quanto aos militares das Forças Armadas, o Ministério recorda que para a categoria de praças, por exemplo, o regime previsto é o de contrato a termo. E ainda temos os médicos, que durante o seu internato possuem um contrato em funções públicas por tempo resolutivo incerto. Para ficar a saber mais sobre o tema, leia o artigo de Sónia Lourenço na edição digital do Expresso. Chegamos agora ao fim deste episódio do Economia Dia a Dia, mas antes da despedida, convido a ouvir o mais recente episódio do Futuro, do jornalista Hugo Seneca, que tem como convidada Maria do Céu Patrão Neves, presidente do Conselho Nacional para as Ciências da Vida, que analisa a lei da morte medicamente assistida e deixa o seu alerta para as alterações previstas para a gestação de substituição. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para rrrosa@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas.